Então, ergonomia. Gente, vocês já ouviram falar de ergonomia? Já? Nunca ouviram falar? Toda profissão tem a parte de ergonomia aplicada a determinada profissão, né? Assim como no nosso curso, assim como na profissão de auxiliar de saúde bucal. Ergo quer dizer trabalho, namos, regras. Então é a ciência que estuda as leis naturais do trabalho humano. A interação do homem ao ambiente de trabalho e do ambiente de trabalho ao homem, né? O sistema homem, máquina e ambiente. Então, o que a gente pode dizer que é ergonomia? É a gente procurar trabalhar da melhor forma possível, na melhor posição, com a menor quantidade de esforço possível, né? Como que a gente consegue isso? Planejando o nosso trabalho, planejando o atendimento. A gente coloca todos os materiais que a gente vai precisar próximos, todos os equipamentos próximos, a gente ficar numa postura correta. Às vezes você passar um dia numa má postura não vai te causar problema, mas você passar anos, né, com aquela postura errada, né, você pode desenvolver um LER, né, alguma lesão grave que vai te impedir às vezes de trabalhar. Objetivo da ergonomia: racionalizar o trabalho, eliminar manobras não produtivas, produzir mais e melhor na unidade de tempo, proporcionar conforto e segurança ao paciente, né? Então, racionalizar o trabalho é o quê? Fazer um trabalho inteligente, né? Para que a gente não tenha que ficar se deslocando várias vezes, né? Repetindo, né, atividades. Consequências de uma postura errada de trabalho. Pode causar doenças do sistema osteomuscular, dores nas costas, bursite, tenossinovites, inflamação de tendões, e doenças psicológicas, né? Estresse. Você chega ao final do dia tão cansado, né, que você fica estressado, né? Muitas vezes por causa de uma postura errada. Então, no ambiente físico de trabalho, o desempenho de uma tarefa profissional é condicionado, entre outros, por condições gerais do ambiente físico, tais como iluminação, temperatura, ruídos, cores. A nossa ergonomia aqui está prejudicada, né, gente? Aonde que ela está prejudicada aqui? Na temperatura. Nossa sala está muito quente, principalmente aí no fundo, não é verdade? Então isso entra dentro de ergonomia. Se você passa um dia inteiro trabalhando num ambiente quente, aquilo ali vai te causar um estresse, né? Então o seu ambiente de trabalho ele não vai estar saudável. Então a gente tem que procurar preencher todos esses agentes, né? Atender a todos esses agentes. Sala de recepção. Esta área é literalmente a porta de entrada do consultório. Alguns aspectos importantes na recepção precisam ser observados para promover uma sensação de bem-estar ao paciente, né? Então, mesmo na sala, a gente vai ter que controlar o quê? Iluminação, a organização da sala, acomodação para o paciente, né? E a distração para aquele paciente. Então, dentre tudo que vocês já têm que olhar no consultório, né? Administrar um consultório, você tem que pensar ainda na ergonomia do consultório, no seu bem-estar, no bem-estar do paciente e no bem-estar do dentista, tá? Então, aqui é exemplo de uma sala de espera muito boa, né? Uma sala de espera ampla, né? As pessoas conseguem transitar ali tranquilamente, com uma iluminação boa, né? Então, essa organização da sala depende de vocês, né? Disposição dos móveis, né? Uma TV que está ligada, um som que está ligado, a gente vai falar isso mais à frente. Então, sua concepção deve conter todo o detalhamento da infraestrutura, água, energia, ar comprimido e esgoto, e do ambiente físico, para ser adequadamente funcional. O desempenho de uma tarefa profissional
é condicionado, entre outros, por aspectos gerais do ambiente físico, tais como iluminação, temperatura, ruídos e cores. Gente, a gente tem cores que são mais relaxantes, né? Tipo o azul é uma cor relaxante. A gente tem cores que abrem o apetite, que são as cores vivas, principalmente laranja. Então, muitas vezes um restaurante ele coloca uma parede laranja justamente para abrir o apetite. O amarelo também. Você vê que esses lugares, os caras que falam que tem essas coisas amarelas. Amarelo também para alimentação, né? Então a gente tem, né, quem quiser aprofundar nisso, pesquisar, você acha na internet o que cada cor induz, né? Então, no consultório a gente tem que procurar, né, um relaxamento. Então, geralmente é azul ou verde claro, né? Então, geralmente os consultórios já são prontos, é mais a título de curiosidade. Então, e a sala clínica? Então, nesse exemplo aí também da sala clínica, a gente vê uma sala clínica ampla. Mesmo essa sala clínica sendo ampla, talvez ela esteja fora dos princípios de ergonomia, que a gente vai ver mais à frente, que a gente tem que ter num raio de meio metro da cadeira, tudo que a gente vai usar no atendimento. E um raio de mais 1 metro, tudo que a gente pode vir a precisar. Então, por exemplo, um material que está guardado num armário, ele deve estar a 1 metro de vocês. Tá? E o que a gente está usando no atendimento tem que estar a meio metro. Então, essa sala clínica é ampla, é muito bonita, mas talvez ela esteja fora dos princípios de ergonomia. Então, estudo das ações. O conjunto de ações destinadas à produção de um trabalho compreende 2 tipos de ações. As ações diretas ou irreversíveis, tá? Que são as realizadas pelo dentista, e as indiretas ou reversíveis. As ações diretas, realizadas na boca do paciente, exigem conhecimento técnico-científico. E as ações indiretas, realizadas fora ou dentro da boca do paciente, pelo ASB, né? Gente, o ASB atua diretamente na boca do paciente? Atua. Você não suga durante uma cirurgia, você está atuando diretamente na boca do paciente, né? Você suga saliva, suga sangue. Às vezes a gente tem que afastar a bochecha do paciente, né? Quem que vai fazer esse afastamento? Que é o que a gente chama de trabalho a 4 mãos, que a gente vai ver na frente. É quando o dentista está atuando e você também está atuando. Então você atua também. Então você pode estar afastando a bochecha do paciente, você pode usar a própria mão, né, o próprio dedo, logicamente com luva, ou um instrumental bom para vocês usarem é o espelhinho clínico, para você afastar uma bochecha. Tá? Às vezes a gente está trabalhando na superfície vestibular de um dente posterior e a bochecha atrapalha. Então é um momento onde você atua muito, segurando com o espelhinho, ou você pode às vezes segurar com o próprio sugador, tá? O que eu não posso fazer na boca do paciente? A aluna perguntou o que vocês podem fazer, né, na boca do paciente. O que não pode fazer? E o que não pode fazer. Você não pode atender sozinho jamais. E nenhum procedimento clínico. Você não pode aplicar nenhum material restaurador, não pode usar motores. Você vai, basicamente, segurar a estrutura para o dentista atuar. Seja um lábio, às vezes vai fazer uma cirurgia para tirar uma mucocele. Não sei se vocês já viram mucocele, gente. Quando você morde, às vezes, sem querer no seu lábio, depois fica uma bolinha. Às vezes ela enche, esvazia. Geralmente ela some sozinha. Mas às vezes, quando ela não some, a gente tem que tirar cirurgicamente. Então o lábio ele tem que ficar distendido. Não tem condição do dentista distender o lábio e operar. Então você vai basicamente segurar a estrutura para o dentista atuar. No nosso capítulo número 1 tem lá as atividades do ASB. Então lá tem tudo descrito o que você pode fazer. Tá? Então, gente, chamada ação direta, o que é feito diretamente na boca do paciente. Indireta, o que é feito pelo ASB, mesmo que seja na boca do paciente. Gente, essas teorias, né, ação direta, ação indireta, isso num consultório, você não tem que saber a classificação de cada uma. Né? Você tem que saber como os instrumentais, os materiais devem estar dispostos a que distância de você. Você tem que fazer o mínimo de esforço.
quem pretende fazer um concurso, a ergonomia faz parte da grade curricular de vocês. Então, essas teorias, né, que parece que a gente não usa no dia a dia, num concurso, cai, tá? As ações indiretas. Quem que fazem as ações indiretas? O ASB. Elas podem ser prévias, simultâneas ou complementares. O que são as ações prévias? Preparar o equipamento, né, que vai ser utilizado, organizar a bandeja, material e instrumental, separar a documentação e fichas. Então, gente, olha só, é uma coisa simples, mas é importante. Vamos pegar aqui, preparar equipamentos. Se está marcando na ficha do paciente que vai ser feita uma restauração de resina, então o que você tem que fazer? Você já tem que pegar o fotopolimerizador, que geralmente fica guardado, colocar aquele fotopolimerizador sobre a bancada, já ligado à tomada, e colocar todos os instrumentais que vão ser utilizados sobre a bancada e deixar ali a ficha já do atendimento. Porque se está no meio do atendimento, você tem que parar para ir lá pegar um fotopolimerizador, né, você vai perder daquele atendimento ali do dentista, você perde 5 minutos, por exemplo. Parece que é pouco, né, mas a gente atende uma média aí de no mínimo 8 pacientes por dia, 5 vezes 8, 40. 40 minutos de atraso num consultório. Você põe isso na semana, põe isso no mês, põe isso no ano, é muito significativo, né? Então você parar, ir lá pegar de novo, né? Não colocou a ficha para o atendimento, então você tem que ir lá pegar a ficha novamente. Então prestar atenção no que está sendo feito para fazer um bom planejamento, né? Às vezes parece coisa simples, parece coisa óbvia, e a gente não tem noção da importância disso. Então, olha aqui nessa ilustração a mesa clínica bem montada, né? Procure montar, né? Pega aquela apostila que vocês têm de instrumentais, quando for montar uma mesa clínica, procure colocar todos aqueles instrumentais, todos aqueles materiais, né? Varia de dentista para dentista, você vai depois se adequando, tiver, né, mais material que ele gostaria que tivesse na mesa, você acrescenta, né, na sua apostila, para poder não faltar nada, para render o dia de todos, né? O dia do trabalho do dentista, o trabalho da ASB, o tempo do paciente no consultório, né? Então, as ações prévias é preparar equipamento, preparar material e parte de documentação, deixar tudo separado. As simultâneas, o que são as simultâneas, gente? Que acontecem no mesmo tempo que o atendimento está sendo realizado. Que é manipular material, fazer sucção e afastamento, transferir material e instrumental e transferir equipamentos, né? Pegar de um lugar para o outro e transferir. Então aí na ilustração a gente vê ali um ASB espatulando algum material ali na forma de pó e líquido, parece um ionômero de vidro. E aqui nessa ilustração, auxiliando. Nessa ilustração aqui, gente, está sendo realizado o que chamam de trabalho a 4 mãos. Tá? Isso é muito falado em questões de concurso, no serviço público, usa muito trabalho a 4 mãos. Então, trabalho a 4 mãos é quando o ASB entra no procedimento. Tá? E as ações complementares, que é retirar o material instrumental, preparar a sala clínica novamente, né, para outro paciente, preencher documentos e fichas. Gente, outra coisa importante, o ideal é, acabou o atendimento, você já atualiza a ficha clínica. Tá? Se você deixar para fazer isso depois, muitas vezes você pode esquecer, pode faltar alguma coisa. Né? Então, o ideal, acabou o atendimento, a gente faz as anotações no prontuário. Ok? Então aí o ASB preenchendo a ficha clínica, né, colocando instrumental na autoclave. Então, gente, esses termos, né, de ações complementares, ações simultâneas, ações prévias, no dia a dia a gente não vê aplicação disso, mas num concurso pode ter lá. É uma ação prévia, aí vai estar lá.
montagem da mesa, preenchimento de ficha. Então, a nível de concurso, a gente tem que saber onde que cada um enquadra. Ok? Coisa simples, mas a gente tem que saber. Então, aqui a gente tem o organograma, né, de todas as ações indiretas. Ações indiretas são as ações do ASB. Então, a gente tem o operador aqui no meio e está ligado a ele todas as outras ações, né, as prévias que vocês fizeram antes do atendimento, foram citadas anteriormente, as simultâneas que você faz enquanto o dentista está atendendo e as complementares, que são feitas geralmente depois. Ok? Posição de trabalho. A posição de trabalho deve ser adotada de forma que a zona de transferência de instrumentais ocorra numa área de 0,5 metro e a área de trabalho seja de 1 metro em relação à boca do paciente. Gente, é importante vocês entenderem, tá? Essas duas áreas aqui, coisas simples, cai muito em concurso. Então vamos entender aqui, ó, o que é a área de trabalho. Então, dentro da área A, que deve ter um raio de 0,5 metro a partir da boca do paciente, deve estar todos os instrumentais que vão ser usados durante o atendimento, tá? Chamada zona de transferência. E dentro do círculo B, que deve ter no máximo 1 metro, está toda a área de trabalho. Tá? Então, dentro dessa área de trabalho, gente, devem estar tudo que você pode precisar durante um atendimento. Então, o ideal é o quê? Que os móveis, né, estejam dentro desse raio de 1 metro. Tá? Que esse consultório, tá vendo que tem gavetinhas aqui próximas? Então, ele está dentro das normas de ergonomia de 1 metro de distância. Ok? Então, às vezes a gente olha um consultório muito grande, né, a gente pensa que é o ideal, mas ele tem que ter uma certa proximidade, os móveis da cadeira de atendimento. Tá? Então, guardem essas duas medidas de 0,5 metro e de 1 metro. A utilização adequada de pessoal auxiliar e a racionalização de técnicas, bem como ajuste às limitações fisiológicas do corpo relativamente aos movimentos dele requeridos, devem estar presentes no planejamento do procedimento a ser realizado. Né? Resumindo, é o que? A gente ter perto tudo que a gente precisa. Para que isso ocorra, algumas condições precisam estar presentes. Equipamento adequado, onde os princípios de ergonomia tenham sido observados na concepção da cadeira, do mocho, das pontas ativas, da unidade auxiliar, do refletor e do armário clínico. Né? A mesinha, gente, auxiliar do dentista, ela deve ficar próxima ao dentista, né? De forma que ele não precisa deslocar com a cadeira para poder pegar o instrumental que está sobre ela. E a mesma coisa vocês durante o atendimento. Né? Se vocês tiverem que pegar algum instrumental, o ideal é que você pegue sem precisar caminhar, só com movimentos do tronco, tá? Dentro de 0,5 metro ou de 1 metro de raio. Distribuição racional do equipamento do instrumental nas áreas de ação do CD, do TSB e do ASB. Posturas ergonômicas de trabalho, utilização eficiente de pessoal, inclusive na função de instrumentador. Aqui nessa ilustração, novamente, um trabalho a 4 mãos. Tá? Aqui nessa ilustração, gente, está demonstrada a postura correta, né, que a gente deve estar assentado. Tá? Então, na esquerda a gente tem ali a forma correta, na direita a forma errada. Então, como que é, gente, a postura correta? Os pés têm que estar completamente apoiados no chão. Tá? Não pode estar tocando só as pontas, nem o calcanhar. Tá, ok? O ângulo da perna deve ter 90 graus. Tá? Ela não pode estar distendida e nem muito dobrada. Tá? Tem que fazer um ângulo reto. Os cotovelos, gente, braço e antebraço, também tem que formar um ângulo de 90 graus, um ângulo reto. Tá?
Por exemplo, a minha mesinha aqui, se fosse uma mesa de trabalho, a minha tribuna, ela está errada, porque o meu braço está distendido. Tá? Ele tem que ficar nessa posição. Eu teria que estar nessa posição, formando um ângulo de 90 graus com o meu braço. Tá? Então você vai passar o dia inteiro, às vezes você passa num computador, você passa sentado. Então você tem que observar isso. Isso a longo prazo, gente, causa doenças. Tá? Então o ângulo de 90 graus também no braço e a coluna ereta. Tá? Então nessa ilustração aqui que está errado, o que está errado aqui basicamente? A cadeira está muito alta. Se ele abaixar a cadeira aqui, vai corrigir os braços e as pernas. E possivelmente a coluna também vai corrigir, porque vai ficar mais próximo de onde está escrevendo. Né? Então, além da postura, o que a gente tem que observar no ambiente que você está trabalhando? A iluminação, se a iluminação está apropriada para você, se ela não está nem muito fraca, nem muito forte. As duas variações são prejudiciais. Então, aí mais uma ilustração do trabalho a 4 mãos. Trabalho a 4 mãos. Adotar o trabalho a 4 mãos é uma solução para a redução do estresse e aumento da produtividade. Tem o objetivo de obter o máximo de produtividade com o mínimo de desgaste. Baseia-se na delegação de funções, transferir parte do trabalho para o pessoal auxiliar devidamente capacitado e habilitado. Então, o que o auxiliar vai fazer? Vai sugar, vai afastar tecidos, segurar estruturas, como línguas, lábio, dentre outros. Gente, para a gente operar uma língua, às vezes fazer uma frenectomia, a língua não para. Né? Se a gente está fazendo um atendimento, o paciente está levando a língua onde a gente está trabalhando, se a gente falar com o paciente para ficar quieto com a língua, é pior. Se ele lembrar que tem língua, aí que ele movimenta mesmo. Então, quando ele está indo para fazer uma cirurgia na língua, aí que ele movimenta sem parar a língua. Então, uma cirurgia na língua, o ASB que segura. Tem que segurar sem dó mesmo. Né? Geralmente com uma gaze, para não escorregar, luva, gaze, prende a língua para fora e o dentista opera o que for preciso. Tá? Então, quem vai segurar, né, é o ASB. É um trabalho a 4 mãos. Para que o trabalho seja realizado com a maior produtividade, é imprescindível a ação do ASB. Quanto mais bem treinado for esta pessoa, mais ampla será a delegação de funções, com a consequente melhora na qualidade do trabalho. Aí, as 4 são ilustrações de trabalho a 4 mãos. Nessa ilustração aqui, gente, a gente observa aqui, né, uma ASB com uma pinça e um rolinho de algodão na mão. Tá? Você pode fazer a troca também do rolinho de algodão. A gente coloca o rolinho de algodão entre o dente e a bochecha e entre a língua e o dente. Então ele vai encharcando. Então se você vê que ele está encharcado, você pode pegar a pinça, né, tirar aquele algodão e colocar outro. Né? Pergunte ao dentista antes, mas você pode fazer essa troca de rolinho de algodão que ajuda bastante. Então, gente, a parte de ergonomia, né, nossa aula é pequena, é isso que eu gostaria de passar para vocês. Encontra muita coisa, né, para pesquisa na internet, então quem quiser aprofundar um pouquinho mais, né, é interessante. Então, muito obrigado, até a próxima aula. We